As polêmicas envolvendo o clássico Grenal têm início a partir da choradeira gremista a respeito dos valores dos ingressos para a área rival no estádio Beira-Rio. É claro que eu tenho bastidores a respeito desse episódio, que, claro, pretende ou promete ser o primeiro de uma série até o domingo, dia do clássico no estádio Beira-Rio. Fernando e a repercussão da entrevista na ESPN, o que fala o Inter, o empresário do jogador e até mesmo todo o contexto envolvendo a saída do volante do estádio Beira-Rio. As alternativas de Roger Machado para superar não apenas a crise, mas também o rival e garantir 3 anos de invencibilidade no maior clássico do planeta. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, sejam muito bem-vindos os novos inscritos também. A gente tá muito próximo aí, cara, dos 70 mil, hein? Tamo indo. Muito bacana, em dezembro a gente quer bater essa meta, né? Pelo menos até dezembro, fazer 70 mil e aí ano que vem, 2026, bater os 100 mil, pegar a nossa plaquinha e quebrar tudo, beleza? Chega junto, faz isso de te inscrever e lá, ó, do lado do inscrever-se tem um sininho. Like, compartilha, bota nos teus grupos também, bota nas tuas redes sociais e a gente vai crescendo junto por aqui, tá? Não te esquece que KTO.bet.br é minha parceira e também tá te esperando para ser a tua casa de apostas aqui no Brasil. Aproveita tudo que a KTO tem para te oferecer com o link que tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não te esquece também que é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e muita responsabilidade, porque apostas fazem com que tu perca dinheiro também, beleza? Bom, as alternativas do técnico Roger Machado começam a ficar mais evidentes, né? E aí a gente também tem leituras a partir dos acontecimentos da semana no estádio Beira-Rio. Por exemplo, agora, na entrada da camisa 12, no CT do Parque Gigante, na conversa da camisa 12 com líderes do grupo, mais o Roger, mais o Bisol, mais o D'Alessandro e tudo mais, teve Gabriel Mercado e Rafael Borré como protagonistas. Ou seja, esses dois líderes do vestiário também podem ser alçados para o 11 inicial do Clássico Grenal agora, nesse domingo, 17 horas e 30 minutos, na partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu ainda estou apostando muito no protagonismo dos cascudos. Em que sentido de protagonismo? Não porque estão jogando bem ou estão jogando melhor ou porque eles podem fazer a diferença, porque hoje está todo mundo numa draga, né? O que eu estou falando no sentido de protagonismo é, ó, ganha um alto salário, tem mais idade, tem experiência de Europa, tem experiência de seleção, chama pra ti o jogo, meu parceiro. Então assim, ó, Rocher, seleção uruguaia, do lado direito, o Aguirre, com o Vitão, o Gabriel Mercado, seleção argentina e multicampeão, né? Mais o Juninho e o Bernabé. Os 3 volantes, vamos dizer assim. A gente bota o Alan Patrick no meio do Alan Rodrigues e do Thiago Maia. Então ele fica numa espécie de meio ataque, tá? O cara que vai fazer, não o meia ponta, mas vai fazer aquela bola de pegar dos volantes e levar para os atacantes. E os atacantes eu acredito que vai ser uma dupla colombiana com o Carboneiro e com o Rafael Borré. Acho que o Ricardo Matias vai perder sim espaço no time do Roger Machado agora nesse clássico de domingo, tá? Mas as polêmicas, elas estão aí, cara, não adianta, elas vão acontecer e vão continuar acontecendo. A principal polêmica é a de ontem, quando a ESPN divulgou um teaser sobre uma entrevista com o Fernando, em que ele diz que acha, na opinião dele, a direção do Inter se precipitou em colocar
né, que ele voltaria só daqui 4 meses por causa da lesão, e aí a partir disso ele perderia o Campeonato Brasileiro, então valia rescindir e tudo mais. Para ele, Fernando, mês que vem ele já tá jogando, poderia jogar ainda uns 10 jogos do Campeonato Brasileiro, 10, 12 jogos. Então, nesse contexto, quando ele fala na ESPN, olha, eu acho que a direção se precipitou, ele mostra um descontentamento. Só que daí tem o lado do empresário e tem o lado da direção do Inter. O lado do empresário é o seguinte, ele chegou a publicar uma nota e mandou essa nota para os jornalistas, dizendo assim, a fala está fora do contexto. Ele não está criticando a direção do Internacional. Isso quem está dizendo é o próprio empresário do jogador. Não sou eu que estou dizendo. Então, nesse sentido, tá? A gente tem que aguardar para ver a entrevista na ESPN. Tem a questão da direção, que também, quando a gente pergunta, diz a mesma coisa. Olha, neste momento eu só vi cortes. Eu quero ver a entrevista ao vivo, ou melhor dizendo, né, eu quero ver o programa inteiro para daí sim, depois, entender o que aconteceu. Porque houve um rompimento de contrato de ambas as partes. O Fernando não só entendeu, mas, ao mesmo tempo, aceitou de boa. Só que daí tem os outros bastidores. O D'Alessandro, por exemplo, encontrou o Wagner Martins no Rio de Janeiro, tá? E conversou com o Wagner Martins, que não podia dar uma brecha para o Fernando, de ele se recuperar em Goiás e depois voltar a Porto Alegre. Porque isso abriria precedentes em outros... vamos dizer assim, atletas que já se lesionaram e não conseguiram isso, ou não tiveram essa oportunidade. Gabriel Mercado, por exemplo, só para ter uma ideia, fez lá na Argentina a cirurgia e voltou para o Brasil para se recuperar. Só que daí, ao mesmo tempo, cara, a gente tem o Gabriel Rufi, que chegou aí para o mundo árabe, numa clínica de recuperação, numa clínica que trabalhava com células-tronco e tal, não sei o que. O Inter chegou a fazer até um documentário sobre isso. Talvez uma parceria com a própria clínica, enfim. Mas o Inter já fez. Então, um cara tão importante quanto o Inter, pro Inter, o Fernando, um cara que é respeitado no futebol mundial inteiro, ele não poderia pegar e simplesmente avisar pra galera do grupo, ó, gente, eu tô indo pra Goiânia porque eu preciso me ajeitar lá, tem algumas coisas pessoais acontecendo. O próprio empresário, junto na nota que eu acabei de mencionar pra vocês, ele fala que o Fernando tava enlutado por conta de um falecimento da família, um parente, tá? Quem garante que esse problema não era também um motivo de ir pra estar com a família em Goiás? Sabe? Então eu acho que o Inter foi muito insensível. E não só insensível. Foi... eu consigo entender o Inter, tá? Eu vou voltar... Assim, eu já falei no Voz do Gigante. Eu consigo entender o Inter que não dá pra dar brecha. Consigo. Mas existem exceções para pessoas que são ponta firme, como o Fernando, pessoas que são importantes no futebol, como o Fernando, possibilidades gerais do contexto do que tá vivendo o Fernando, como eu falei na questão do falecimento. Então, assim... Eu acho que tem uma mínima parcela de acerto da direção, no sentido, né, que concordo um pouco com o D'Alessandro da brecha, mas ao mesmo tempo tem, olha, uma gigantesca área de errada, né, de área errada, área de cagada, área de burrada da direção, né, de não ter uma sensibilidade de um cara que talvez ajudaria muito nas últimas 10 rodadas agora. Então erra o presidente Alessandro Barcelos, erra o Bisol, erra o D'Alessandro nesse contexto de avaliação do todo e não só simplesmente no protocolo, né, que existe dentro do vestiário. E agora eu quero falar com você sobre a polêmica dos ingressos para o Clássico Grenal, porque a choradeira gremista está muito grande. E aí aqui eles estão reclamando que o ingresso para o Clássico na área do Grêmio custa R$220. Cara, eu nem vou entrar na história de que o estádio é meu, o preço é meu e eu faço o que eu quiser. Porque agora eles podem fazer isso também se eles quiserem, né? Finalmente eles têm estádio e tudo mais, né? O senhor Marques Pan comprou lá e tudo mais. Só que eu vou me apegar na apuração jornalística. E vou me apegar na questão da lei e vou me apegar na questão do oportunismo. Primeiro da lei, tá aí.
na tua tela, é a Lei Geral do Esporte, em que as áreas semelhantes nos estádios, elas têm de ser precificadas igualmente. O que isso quer dizer? Que os 220 que o Grêmio está pagando, o Colorado também paga. O torcedor do Inter também paga 220 nas mesmas áreas semelhantes do estádio. Porque o Inter faz um preço alto de ingresso na arquibancada, e eu não estou falando pro visitante, eu estou falando para ele mesmo, torcedor colorado. Justamente para que o cara vire sócio, porque o Inter quer ser um clube, ou é um clube associativo. O Inter valoriza o sócio. O Inter não quer o torcedor geral, ele quer o dinheiro do sócio mensal e até mesmo as benesses que o próprio sócio pode encontrar em ser associado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando o Inter paga R$100 só na arena, é porque o ambiente que o Inter fica, que começa que tu tem que subir 200 andares de escada, não tem elevador, tu vai de escada, tá? É o mesmo valor que os torcedores gremistas pagam. Ou seja, R$100 para o torcedor do Inter, R$100 para o torcedor do Grêmio, porque é uma área ruim do estádio. Vocês já viram inúmeros vídeos, vocês já viram inúmeras imagens que mostram o quão ruim é assistir um clássico Grenal dentro da arena, na posição em que o Inter fica, tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é assim, ó, vamos tirar a granalização, vamos tirar o clássico Grenal, Inter e Monson pelo Campeonato Gaúcho. O Monson colocou o Inter numa área lá que era um puxadinho, a R$1.000 o valor, tá? E o Inter olhou para o lado e disse, não, mas a mesma área ali, aqui do lado, custa 50. Por que o meu torcedor está pagando 1.000 e o torcedor deles está pagando 50? O Inter foi lá, acionou a Federação Gaúcha de Futebol e o Monson foi obrigado a mudar o valor do ingresso. Ou seja, não tem a ver com granalização, não tem a ver com o Inter querer pegar e ralar o Grêmio por conta de valores de ingresso. Não tem, tá? Esse é o terceiro ponto. E agora o ponto do oportunismo, né? Os caras estão aproveitando esses R$220 do valor do ingresso para justificar que ninguém quer ir dentro do Beira-Rio. Porque assim como o Inter tá mal, e poucas vezes, né, a gente viu talvez um clássico tão desmobilizado, do lado de lá tá a mesma coisa. Então eles querem aproveitar esse momento de instabilidade deles para simplesmente chegar e dizer, os caras não estão indo torcer pro meu time porque é 220 o ingresso no Grenal. Uma balela. Tá? Uma balela. Aqui não vai ganhar, não. É uma balela de um oportunismo de um time medíocre, de um time que está hoje beirando a possibilidade de cair para a segunda divisão pela quarta vez, e aí eles estão aproveitando esse valor aí para pegar e tentar fazer uma chacota em cima de rede social com um monte de influencerzinho metido a besta. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece de compartilhar o conteúdo, não te esquece de te inscrever aqui e principalmente comentar o que tu acha de tudo isso que tem aqui no conteúdo. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.